Boa noite, igreja. A paz esteja convosco. Abre as vossas Bíblias nos Salmos 29. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A poderosa voz de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e a força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Ó Deus da glória, troveja. E o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar com um bezerro e o olíbero de Sirion e com os filhotes de búfalo. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz coisas darem cria, desafolha os bosques, e no seu tempo todos clamam a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, falar com o nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor, pedindo perdão dos meus erros, das minhas falhas, Pai, colocando a minha vida no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Precisamos muito de Ti. Coloque, Senhor Jesus, o culto, a palavra, tudo que for feito aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, as irmãs, os jovens, todos aqueles que não vieram, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha despertar a fé no coração do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo possa vir buscar primeiramente o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Teu povo possa se esforçar, Pai. Em nome de Jesus. Ô Pai amado, Pai querido, visita mesmo, Pai, os hospitais, onde estão muitas pessoas enfermas, doentes. O Senhor vem visitar Silvianópolis, a nossa nação. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, por mais um dia que o Senhor nos deu oportunidade de estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Eu amo Jesus, as palmas àquele que vive para todo sempre. Glória a Deus. Paz esteja convosco. Amém? Vamos estar louvando o Senhor com alegria, celebrando aquele que vive. Feche seus olhos, adora aquele que vive, vai. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o quer. Nós estamos aqui
lugar, dizer que te amamos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que te amamos. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que nós te amamos, Senhor. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Será que você pode dizer? Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que te amamos. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que te amamos. Porque você está aqui mesmo? Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que te amamos. Mais vezes, igreja. Nós estamos aqui neste lugar pra dizer que te amamos. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus, todo o meu coração. Diz: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Levante as mãos e diz pra Ele: eu te amo, Deus, com todo o meu coração. Eu te amo, com todo o meu coração. Você ama o Senhor? Aplauda Ele. Vamos dizer assim então, ó. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo
Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Agora assim, ó. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Diz pra ele então. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Por quê? Tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar seu coração mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar seu coração mais uma vez. La 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 Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Diz pra ele. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, queremos seus pés. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Diz pra ele então. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Será que você pode aplaudir a Jesus bem forte? Aleluia. Recebe o nosso louvor, Deus. De dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar, segura na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós iremos consagrar a Deus e logo após estaremos passando a palavra para a irmã Fátima, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, queremos consagrar ao Senhor os dízimos, apresentar ao Senhor como está escrito na tua palavra, trazei os dízimos à casa do Senhor. E o Senhor disse que vai abrir a janela do céu sobre a vida dessa pessoa. O Senhor também disse que ela vai repreender o devorador e que essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado, porque a bênção do Senhor vai estar sobre a vida dela. Também queremos orar, Senhor, pelos ofertantes, todo aquele, meu Deus, que vai semear a sua semente, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que possam colher os frutos, o resultado do seu plantio, porque tudo isso se faz pela fé no teu nome e na tua palavra. Então nós oramos para que boa medida, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida do teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém? Amém, irmãos?
Você que for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus? Glória a Deus. Amém? Eu quero chamar a irmã Fátima aqui, irmã Fátima. Glória a Deus, a irmã Fátima é a pregadora dessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, porque Deus sempre usa ela também, né? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te use, irmão. Pegou o microfone? Esse aqui. Paz seja convosco, amém, irmãos? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para nós estar lendo a palavra do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu fiquei pensando, pedindo ao Senhor uma direção, qual a palavra que eu ia pregar nessa noite, e fui orando e buscando a direção de Deus, e Deus me mostrou, toda noite eu sempre leio um salmo, irmãos. Eu sempre, toda noite de manhã e à noite eu leio uns salmos. E aí eu senti no meu coração de estar lendo o salmo de número 119. Amém? Os irmãos já leram o salmo de número 119? Conhece esse salmo? É o maior salmo que tem, irmãos. São 176 versículos. Mas eu não vou ler tudo não, tá? Inclusive, eu descobri, irmãos, uma curiosidade que eu queria compartilhar com os irmãos. Tenho certeza que quase todos os irmãos já devem saber, porque leem bastante a Bíblia. 2 salmos que são idênticos. Os irmãos sabem quais são os 2 salmos que são idênticos? Sabe, irmãos? Aí, Marília, ó, ficou aí uma pergunta. Tem 2 salmos, irmãos, que são idênticos. Tem a mesma palavra, é o Salmo de número 14 e o Salmo de número 53. Os irmãos chegam em casa e dão uma verificada lá. Às vezes a gente lê, um está longe do outro, a gente não presta atenção, mas o Salmo de número 14 e o Salmo de número 53 é o mesmo Salmo. Irmãos, eu vou ler então um Salmo de 119, versículos 67, 71 e 72. Primeiro 67. Amém? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 71 e 72, Marília. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Amém, irmãos? Somente esses 3 versículos. Vamos estar orando, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais essa rica oportunidade, Pai. Abençoa, Senhor, essa palavra, Pai, nessa noite, que ela venha falar, Senhor, nos corações de cada pessoa que aqui está, meu Deus. Eu sei, Pai, que essa palavra foi direcionada pelo Senhor, meu Deus, e eu sei que quem está aqui vai recebê-la, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa dar fruto no coração de cada um daqueles que ouvirem nessa noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Irmão, Salmo de número 119. É um salmo muito bonito. Depois os irmãos chegar em casa, tiver a oportunidade de ler, mesmo que ele seja um pouco extenso, mas ele é assim, cada versículo que você lê assim, Deus fala com a gente. E eu prestei muita atenção nessa passagem, irmãos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Esse salmo fala exatamente comigo e com você nessa noite, porque era exatamente assim que nós estávamos, né? Antes de nós aceitarmos Jesus, antes de nós virmos para a casa do Senhor e conhecer a palavra do Senhor, irmãos, é assim que nós andávamos lá no mundo, né? Nós andávamos errados, andávamos fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos resgatou, Ele nos escolheu e nos trouxe para Ele, né? Para nos mostrar o seu grande amor por nós, mostrar que foi por nós que veio o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos tirar do erro, para nos tirar do pecado, né?
E aqui, irmãos, no versículo 71, já diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aqui o salmista já diz, irmãos, uma palavra muito forte. Eu achei essa palavra muito forte, né? Foi-me bom ter sido afligido. São poucas as vezes, né, que a gente ouve uma pessoa dizer isso. Foi bom eu ter passado por essa aflição. Para começar, quem que quer primeiro passar por alguma aflição, né? Ninguém quer passar por nenhuma aflição. E depois de ter passado, né? Ninguém pode... É muito difícil a gente ouvir alguém dizer assim: foi bom eu ter passado por aquela aflição. Então, essa, irmãos, são as palavras de uma palavra forte de um homem maduro na fé, né? O Salmo de número 119, não se sabe quem que escreveu, se é Davi, se é Neemias, mas é uma pessoa que a gente sente nas palavras que tem experiência com Deus. Porque, irmãos, quando a gente ouve falar de Deus, é uma coisa, mas quando você tem experiências com Deus, é diferente, né? É por isso que eu sempre digo que quando a gente tem uma oportunidade de subir no púlpito e dar uma palavra, né? Você que tem uma vida em comunhão com Deus, é impossível você subir aqui e falar assim que não tem nada para falar. Eu penso assim comigo, porque a partir do momento, irmãos, que a gente assume um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, é como um casamento, né? É um casamento que a gente faz. Ali você começa a conhecer a pessoa e vai conhecendo a cada dia mais, porque você está convivendo com aquela pessoa. De dia e de noite, você convive com aquela pessoa, você fala com aquela pessoa, então você vai tendo uma intimidade com aquela pessoa. Você pode dizer que você conhece aquela pessoa, você tem algo para dizer sobre aquela pessoa. Então, assim somos nós. Se nós aceitamos Jesus e temos uma vida de comunhão, nós temos o que falar, sempre teremos o que falar, né? E aqui, esse salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, né? Porque ele passou por uma aflição. A aflição é uma coisa terrível, né? Que ninguém quer passar. E geralmente ela deixa marcas assim, deixa as lembranças muito ruins, que as pessoas às vezes não querem nem lembrar. Muitas pessoas falam assim: eu não gosto nem de lembrar daquilo que eu passei, né? Passou por uma tribulação, passou por uma luta muito grande, e ela fala: eu não gosto nem de lembrar daquilo que eu passei. Mas o salmista não, ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Por quê, irmãos? Porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente, certas tribulações que Deus permite que aconteça na nossa vida. E com aquilo, né, elas são, vamos dizer assim, pedagógicas, né? São para nos ensinar, são para nos exortar. Nada acontece na nossa vida em vão, né? Tem a primeira vez assim que eu aceitei Jesus, que eu estava participando da igreja, eu era recém-convertida, ouvindo a palavra, e o pastor pregando lá e dizendo, falou assim que era impossível uma pessoa que aceitasse Jesus e ele não passasse por luta, não passasse por tribulação, mas que ele ficasse em paz, que tudo aquilo era para honra e glória, para ter mais comunhão com Deus, para se achegar mais a Deus. E eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi aquilo, o pastor falando, né, que a gente aceita Jesus, daí a gente vai passar por luta, vai passar por tribulação, eu senti medo no meu coração, sabe? Aquilo eu aceitei assim com medo. Eu falei, então quer dizer que eu aceitei Jesus e eu vou passar por tribulação, né? E me deu um certo medo, porque eu não entendia como que era, né? O que ele estava querendo dizer. Mas depois, irmãos, que a gente está ali firme com o Senhor, a gente passa assim. No mundo tereis aflições, né? Jesus disse isso em João 16:33. Você pode colocar para mim, Maria, por favor? Em João 16:33, Jesus disse isso a nós: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus está nos ensinando que nós teremos aflições, né? Aflições, irmãos, é coisa normal da nossa vida, né? Principalmente nós que servimos ao Senhor. Muitas das vezes parece que a luta vem mais, né, sobre a gente, né? Então, mas Jesus está dando ali uma palavra de ânimo para nós, que apesar das aflições, no mundo nós teremos aflições,
né? Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, então nós também vamos vencer. É como eu sempre falo aqui quando eu tenho oportunidade, quando eu vim na igreja, eu tava com um aperto no peito, sabe quando tem dia que acontece alguma coisa que te entristece? E eu senti no coração de vir aqui no culto. E eu participava de outra igreja. O João bebezinho, peguei o João, arrumei e vim. E aí quando eu cheguei aqui, e o pastor pregou naquele domingo, e ele falou exatamente isso, que no mundo a gente teria aflições. Mas é por quê? Porque nós não pertencemos ao mundo. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não pertencemos ao mundo. Então, por isso, nós temos tantas aflições no mundo, por isso, porque nós vivemos em outro mundo, nós vivemos com a paz de nosso Senhor Jesus. Mas quem vive no mundo, né, muitas das vezes não sofre tantas aflições como a gente sofre. Mas nós sofremos as nossas aflições, mas é porque o mundo nos odeia, porque nós não pertencemos a Ele. Amém? Então, irmãos, e apesar de as tribulações, como eu disse para os irmãos, elas serem assim pedagógicas, Deus permite que elas aconteçam na nossa vida, porque Ele nos escolhe. Nós pertencemos, igual diz aqui a palavra, antes eu andava errado, né? Eu estava lá no mundo e Deus nos escolheu. E Ele diz, venha, venha, como estás? Então você chega como você está, é assim que Deus te quer. Entendeu? E aqui Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te moldar. Então, muitas das vezes, para Deus nos aperfeiçoar, para Ele nos moldar, Ele tem que fazer certas mudanças em nossas vidas, Ele tem que tirar certas coisas na nossa vida, e aquilo vai doer. E aquilo vai doer. Tem certas mudanças que dói. Dói muito você deixar de fazer certas coisas, tirar certas coisas. Então, aquilo vai te causar uma dor, uma tribulação. Mas mais para frente você vai entender que tudo aquilo que Deus fez na tua vida foi para o teu bem. Na verdade, Ele estava tirando uma coisa que te impedia de se achegar mais a Deus. Porque é assim nas nossas vidas, irmãos. Muitas das vezes tem algo em nossas vidas que está nos impedindo de chegar no Senhor. O Senhor quer que nós nos acheguemos mais a Ele, que nós tenhamos mais intimidade com Ele. E tem algo, só que o pecado, ele nos separa. É o pecado que nos faz separação de Deus. Ele nos separa de Deus. Então, se tem algo errado aqui em nossas vidas, que nós estamos fazendo, que está separando, Deus quer nos moldar, Ele quer nos aperfeiçoar, que nós sejamos perfeitos. E aí é onde que Ele entra. E Ele entra do modo dEle. É como um pai, é como uma mãe, que ama o filho. Mas muitas das vezes é necessário que Ele dê um castigo. Muitas vezes é necessário que ele dê uma surra, muitas vezes é necessário que ele dê um tapa mais forte para ele aprender que aquilo ele não pode fazer, que aquilo é errado. Entendeu? Da mesma forma, Deus quer nos ensinar que nós não podemos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então, irmãos, as lutas, as tribulações, elas vêm, na maioria das vezes, somente para nos ensinar. Nunca é, irmãos, Deus não permite nada de ruim em nossas vidas. Tudo que Ele faz, pode ter certeza que é sempre, que nós vamos aprender, sempre vamos tirar um aprendizado de tudo. É impossível a pessoa passar por uma luta, passar por uma tribulação e não sair com nenhum aprendizado. Ela pode sair assim, dolorida, machucada, mas com algum atendimento ali, ela vai sair. Ela vai entender o porquê que Deus fez aquilo na vida dela. Em Romanos, irmãos, vamos ler a palavra em Romanos 5, a partir do versículo 3. Fala sobre a tribulação, que a tribulação, ela produz a paciência. O que eu quero dizer com isso, irmão? Muitas das vezes nas nossas vidas, antes de passar por uma tribulação ou por uma aflição, nós nos sentimos assim muito fortes, independentes, achamos que nós não dependemos de Deus, que nós não precisamos de Deus. Aí é onde que Deus entra, para nos moldar, para mostrar para nós que nós somos totalmente dependentes deles. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, irmãos, nós temos que nos gloriar na tribulação, porque quando Deus permite a tribulação em nossas vidas, aí também produz a paciência. E com a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança.
Então, irmãos, vem a tribulação, e quando chega a tribulação nas nossas vidas, muitas vezes nós achamos, eu tenho saúde, eu não fico doente, eu não vou precisar do médico, eu não vou precisar de uma oração. O pastor fala, vamos fazer, quem precisa de uma oração? Eu não preciso de uma oração, eu estou bem. A gente se sente forte, confia nos nossos próprios braços. O que acontece? Vem a tribulação. Com a tribulação, irmãos, nós aprendemos, nós temos que ter a paciência. Nós temos que aprender a ter a paciência de saber esperar que aquele momento difícil passe. Porque tem uns momentos, irmãos, na nossa vida que são difíceis, vêm muitas das vezes as lutas, e elas não passam assim de uma hora para outra, não. Elas demoram para passar. E com isso a gente tem que aprender a paciência. E depois da paciência, depois que você passou pela tribulação, você aprendeu a ter paciência, aí vem a experiência. De tudo, irmãos, de todas as lutas, de todas as tribulações, você vai tirar alguma experiência, você vai aprender alguma coisa. É impossível você passar por uma tribulação e não aprender nada. E depois vem a esperança. Vem a esperança de que Deus está conosco. Pode continuar, Marília. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Os irmãos podem pensar assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu sempre falo nesse assunto, mas é porque eu fiz um voto com Deus, que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade, eu ia testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida. Uma das maiores lutas, irmãos, que eu passei até hoje, que eu senti assim, sabe, que eu tive assim, uma experiência muito forte com Deus, foi quando a minha filha nasceu morta. Naquilo, irmãos, eu não esperava. Como eu sempre disse para os irmãos, foi uma surpresa, né? Uma surpresa ruim, mas foi uma surpresa. Até então estava tudo bem. Bem na hora de eu ganhar ela, o médico me fala que ela estava morta, né? Então foi uma experiência terrível para mim, que eu não desejo para ninguém. E o que acontece, irmãos? Então, naquele momento, veio na minha vida a tribulação. Veio a tribulação, uma das maiores tribulações que eu já passei. De repente, o que ia ser um momento de alegria se tornou uma tribulação, uma aflição, um sofrimento na minha vida. E depois da aflição, eu tive que ter a paciência, né? Porque eu tive que ter a paciência, porque ali o médico me falou que talvez eu não poderia mais ter mais filhos. Então veio a tribulação, eu tive que ter a paciência de esperar. Depois da paciência, eu tive aquela experiência com Deus, né? Quando estava ali naquele hospital, irmãos, somente eu e Deus ali à noite, naquela noite que eu abri os olhos, que eu me vi ali, era só eu e Deus. Ali eu tive uma experiência com Deus, uma coisa assim que mudou assim minha vida totalmente, meu modo de pensar, meu modo de agir. Porque igual eu falei para os irmãos agora, muitas das vezes a gente se sente forte. Você pode pensar assim, eu não preciso do irmão, eu não preciso, eu trabalho, eu tenho saúde. Não é assim nas nossas vidas, irmãos. Como o pastor orou ali, a nossa vida é um sopro, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos o que Deus prepara para nós. Então, com aquilo ali naquela noite, eu aprendi que nós não somos nada, irmãos. Nada, ali cai por terra. Quando você está diante de uma tribulação assim, Deus te molda, Deus tira de você aquela maneira de você pensar. Você vê assim que você é totalmente dependente de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você não é nada sem Deus. Ali eu pensei comigo naquela noite, ela se foi, eu poderia ter ido com ela. Mas Deus permitiu que eu ficasse. E se Ele quisesse que eu fosse, o que eu poderia fazer? Né? Porque estava tudo bem, uma coisa que o médico falava assim, está tudo bem, está tudo perfeito. E o que foi a resposta de Deus? Foi totalmente o contrário. Então, da mesma forma que eu pensei comigo naquela noite, eu poderia ter ido embora. Então, eu falo, o que eu sou, né, sem Deus? Eu pensei naquela noite, falei, o que eu sou sem Deus? Nada. Eu podia ter o dinheiro que fosse, eu podia ter a saúde que fosse, como eu tinha saúde, e naquele momento ali eu estava nas mãos de Deus. Então, Deus não me levou, eu percebi a grandeza de Deus naquela noite. Eu falei, Deus me deixou, porque Deus vai permitir que eu vou ter outro filho. E foi assim, irmãos. E aí veio a esperança.
né? E a mesma certeza que eu tive, irmão, da grandeza de Deus, porque Deus levou a minha filha, eu falei, a mesma certeza eu tenho que eu vou ter outro. Então, produziu no meu coração, irmão, aquela tribulação, ela produziu no meu coração uma esperança tão grande, uma força tão grande, sabe? Então, eu posso dizer também assim, como diz o salmista, né? Foi-me bom ter sido afligido, porque através daquela experiência ruim, talvez Deus tirou de mim alguns sentimentos ruins que eu tinha, de se achar superior, de se achar assim, que eu podia, né? Não me achar assim tão dependente de Deus como nós realmente somos. Então, quando você se vê lá embaixo, numa luta, numa tribulação, num deserto, aí que você vê o quanto que você é fraco. Aí você vê o tanto que você é pequeno, o tanto que você é insignificante diante de Deus. Aí você fala, Senhor, eu não sou nada diante de Ti. Nós somos um pó, né? Então, nós temos que nos humilhar, irmãos, todos os dias, diante da presença do Senhor. E dizer que nós não somos nada, nada sem Ele, né? Se Ele permitiu o bem em nossas vidas, é o bem. Se Ele permitiu o mal, é o mal. Ele é o dono da vida, né? Como eu disse aqui no domingo, uma prova disso, eu ainda comentei lá com a minha família, né? O médico acompanhando a gravidez da minha cunhada o tempo todo e falou para ela, vamos fazer cesárea na quarta, o neném vai nascer na quarta. Então, estava tudo preparado para a quarta, né? Ainda faltava algumas semanas ainda. Então, ele ia tirar o neném antes do tempo. Quando foi no domingo, Dia das Mães, a bolsa dela estourou e o neném nasceu. Ou seja, de quem é a última palavra? De quem é a última palavra? Foi do médico? Mesmo o médico tentando tirar antes, né? E marcando uma data e marcando uma hora, entendeu? E não, foi na hora que Deus quis, Deus deu o bebê para ela no domingo, né, honrou ela por tudo que ela sofreu, porque ela também passou por luta, ela passou por tribulação, só Deus sabe disso, entendeu? Então, Deus honrou ela no dia certo. Então, é Ele, irmãos, que sabe de todas as coisas, né? Muitas das vezes eu vejo isso, eu ainda estava comentando com um irmão essa semana, que muitas das vezes a gente vê uma coisa, quando tem campanha, que tem pastores que fazem profecia e revelação, a gente vê que a igreja enche, lota a igreja, porque as pessoas estão procurando o quê? Estão procurando revelação. Alguém que chegue nelas e fala assim, olha, vai acontecer isso e isso na sua vida. Deus vai fazer isso e isso para você. Irmãos, nós temos que ter, sim, entendimento da palavra do Senhor. Temos que saber que a revelação maior mesmo está, irmãos, é na palavra do Senhor. É Deus que nos revela. Como eu disse, a intimidade nós temos que ter com Deus. É claro, existe sim os profetas, né? Nós temos sim que confiar nos profetas, mas não esperar somente isso. Não vim aqui nesse propósito de aquele homem vai me revelar isso. A revelação maior quem faz é Deus nas nossas vidas, né? Então, irmãos, muitas das vezes confiar, vão é o socorro do homem, né? A gente tem que confiar no Senhor, é buscar o auxílio do Senhor. E também, irmãos, aqui em Romanos, está falando sobre a paciência, né? Nós temos que ter a paciência, de saber esperar a tribulação passar. Porque tudo passa, irmãos, tudo passa. A luta, a alegria, os momentos felizes, eles não duram para sempre. As tristezas, elas não duram para sempre. Tudo na nossa vida é passageiro. A nossa vida é passageiro, não é passageiro, nós somos passageiros, né? A irmã Cida mesmo, eu lembro dela ali, chegava, sentava, hoje ela não está mais aqui, entendeu? Amanhã pode ser eu, pode ser você, que estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Então, tudo na nossa vida é passageiro. E a mesma luta, irmãos, que sofre o justo, sofre o ímpio. E isso diz lá em Eclesiastes. Marília, você pode colocar para mim Eclesiastes 9, 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Então, tudo, irmãos, que acontece de bom com as pessoas boas, acontece também com as pessoas ruins. Todos estão propensos a mesmas coisas. Não pense que são só as pessoas ruins que vão, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que não
conhece a palavra do Senhor, é com ele que vai passar por luta, é ele que vai passar por tribulação. Não, somos todos nós, irmãos. Todos nós estamos propensos a passar por lutas, a passar por tribulações. E isso, irmãos, só nos faz a chegar cada vez mais ao Senhor. Percebe-se que quando tudo está bem, a pessoa quase não lembra de vir na igreja, né? Ou então, muitas das vezes vem, eu não esqueço disso, teve uma campanha na igreja, e uma senhorinha foi os 3 dias, e ela levava carteira de trabalho. E ela apresentava a carteira de trabalho e ela falava, eu quero muito arrumar um emprego, eu quero muito arrumar um emprego. E foi nos 3 dias, e os 3 dias o pastor orava, ungia a carteira de trabalho dela. Irmãos, quando foi no domingo, ela foi chamada para trabalhar. Ela nem voltou na igreja, irmãos, para testemunhar. Pergunta se ela voltou na igreja para dar o dízimo do trabalho dela. Nunca mais eu vi aquela senhora na igreja. Aí eu pensei comigo, eu falei, como as pessoas é ingrata, né? Como é ingrata muitas das vezes com Deus. Então, é aí onde acontece, irmãos, muitas lutas, muitas tribulações, é pela nossa infidelidade, nossa falta de lealdade a Deus. Então, Deus permite que aquela aflição venha sobre a nossa vida, por isso, porque nós, muitas das vezes, podemos esquecer, mas Deus não se esquece jamais, né? Então, Deus quer a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Ele. E quando isso não acontece, muitas das vezes vem as lutas, vem as tribulações, mas vem para quê? Vem para nos ensinar, vem para nos exortar, para mostrar, irmãos, que nós somos totalmente dependentes dEle, mas Ele nunca nos abandona, irmãos, pode ter certeza disso. Como eu falei para os irmãos, eu estava lá no hospital, quando eu acordei à noite, que eu olhei, um berçário, fica o bercinho do lado, que eu vi aquele bercinho vazio, eu pensei comigo, quem estava ali comigo? Era só eu e Deus. Eu falei, então, Deus nunca abandona, irmãos. Na hora do momento mais difícil, você está ali, você pensa que você está sozinho, você não está sozinho. Aquelas pessoas, eu sempre oro, mas eu confio. Aquelas pessoas que nós conhecemos, a irmã Cristina, quem mais, a Sueli, que está lá internada, e todas essas pessoas que a gente não conhece, mas que nós estamos orando por eles, estão internados nos hospitais, seja com Covid, seja com a doença que for, irmãos. As familiares não podem ir lá visitar eles, não. Nesse momento, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão. Na hora da luta e da tribulação, Deus permite que você passe no deserto sozinho. É permissão de Deus, entendeu? É permissão de Deus isso. Eles estão lá, não pode ter visita. É permissão de Deus, mas Deus está lá com eles. O Espírito Santo de Deus está lá com eles. Então, a gente pode orar e confiar que o que tiver de ser, vai ser na vida deles, mas sozinhos eles não estão, jamais. E porque isso diz no Salmo 23, no versículo 4, Marília, somente o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Amém, irmãos? Então, Deus não nos abandona, irmãos, jamais. Seja qual for a luta, seja qual for a tribulação que você está passando, ou que você já passou, pode ter certeza, nada foi em vão. Se Deus permitiu uma luta, uma tribulação na sua vida, é para te moldar, é para te fazer melhor. Né? Esses dias eu vi uma pedra de diamante, quando eles encontram ela não é tão bonita. Ali eles vão lapidando ela vai sofrendo vários processos, sabe? Ela vai sofrendo vários processos, eles vão lavando, até ela se tornar aquela joia raríssima e caríssima. Assim somos nós. Quando Deus nos resgatou lá do mundo, nós andávamos errado lá no mundo, fazendo coisa errada. E Deus nos ama assim, é dessa maneira. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, para os enfermos. Então foi nós que Ele resgatou lá, fazendo coisas erradas no mundo, agindo de maneira errada. Deus nos pegou lá e para nós somos para Ele, irmãos, pedras preciosas. Então, a cada dia, Ele está nos moldando, Ele está nos lapidando, igual essa pedra de diamante. Porque para Ele nós somos muito importantes, irmão, nós somos muito valiosos. Então, que nós possamos nos animar, nos glorificar na tribulação. Porque a tribulação, irmãos, pode ter certeza, ela nos traz um ensinamento muito grande para nossas vidas. Ela vai nos mudar, ela vai nos moldar.
Só que nós temos que ser, irmãos, ter o coração aberto. Porque tem muitas pessoas também que quando passa por uma luta, por uma tribulação, aí endurece o coração e abandona tudo. Ah, Deus me abandonou, Deus não gosta mais de mim, e vira as costas, ali não obedece mais o pastor, não quer ouvir mais a palavra do Senhor. Que nós possamos ser servos assim, irmãos, como esse salmista, que agradece ao Senhor até mesmo pelas tribulações, né? Porque, como eu disse, essa minha cunhada que ganhou o neném, ela perdeu 3 filhos. Antes dela ter esse que ela teve domingo, ela perdeu 3. Então, só Deus sabe o sofrimento que ela passou quando ela perdeu cada um desses, né? Então, ela foi afligida 3 vezes, mas Deus provou ela e depois ela foi aprovada para ter o 3º. Muitas das vezes, irmãos, é Deus provando nós para ver se nós somos merecedores das nossas bênçãos. Então, teve um dia que um pastor pregou isso também. Eu sempre guardo muito as coisas que os pastores falam, sabe? Eu presto muita atenção e aquilo fica gravado na minha cabeça. O pastor falou assim que ele estava preparando, né? Quando nós fomos consagrados domingo aqui, eu ainda lembrei do copo com água. Ele estava preparando obreiros para a igreja. E tinha um rapaz que ele era muito ansioso. E ele queria já ser obreiro e depois... ele queria ter consagração na igreja, né? E ele era muito ansioso, e o pastor sempre falava para ele, tudo tem o tempo, porque tudo tem seu tempo, né? E o pastor com certeza percebia que ele não estava ainda preparado, pelo modo dele se comportar. Daí um dia ele foi no escritório e falou, pastor, quando o senhor vai me consagrar para diácono? Quando você vai me consagrar? Eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Quando? Porque tem pessoas que querem, tem uns que já não querem, e tem outros que estão querendo, mas não estão preparados. Aí o pastor falou assim, estava sentado na mesa assim, copo com água, e falou, você quer ser consagrado? Tá bom, vou ver se você está pronto para ser consagrado. Pegou aquele copo com água e jogou na cara dele. Jogou com tudo assim na cara dele, já deu um pulo, já começou a xingar o pastor, já começou a gritar, dar tapa em cima da mesa, e falou, tá vendo? Por isso que você não foi consagrado ainda. Você ainda não está preparado para receber essa consagração. Porque um servo do Senhor, irmãos, ele não pode ser um homem irado. Ele tem que ser manso, ele tem que ser humilde de coração, ele tem que saber lidar com as pessoas. Então, quem que vai querer lidar com uma pessoa irada assim? Acontece uma ocasião, ele já, né, parte para a briga, né, já vai bater nas pessoas. Então, temos que estar preparados, irmãos, e é Deus que prepara tudo na hora certa. Irmãos, para terminar, eu quero ler o Salmo 119, versículo 72, que diz assim, andava errado, foi bom ser afligido, e agora no versículo 72 diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Então, irmão, mais valioso para nós do que ouro, do que prata, do que toda a riqueza desse mundo é a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. O Salmo 119, ele fala sobre as leis de Deus. Então, as leis do Senhor, irmãos, elas são mais valiosas para nós do que ouro e prata. Que nós possamos nos empenhar, irmãos, em ler, entender e obedecer às leis do Senhor. Porque se nós queremos ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de bênção, uma vida de vitória, de sabedoria, temos que obedecer às leis do Senhor. E elas valem, irmãos, mais do que ouro e mais do que prata. Não adianta nós ficarmos buscando coisas desse mundo que são passageiras, como diz o pastor, né? Nós temos que buscar as coisas lá do alto, né? Não as coisas aqui do mundo, porque as coisas aqui do mundo são passageiras, né? E nós não pertencemos aqui ao mundo, a nossa morada eterna é lá no céu. Em nome de Jesus, nós vamos estar um dia todos lá juntos. Então, irmãos, que nós possamos nos dedicar cada dia mais a aprender da palavra do Senhor e obedecer às leis do Senhor. E que se vierem, irmão, as lutas, as tribulações, que tudo isso venha para nos moldar, nos fazer melhores diante do Senhor. É Deus nos moldando e nos fazendo melhores diante dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade, queria convidar os irmãos para se colocarem de pé, vamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor que venha nos dar sabedoria segundo as suas leis, amém, irmãos? Que os irmãos, eu peço para os irmãos que os irmãos possam estar lendo em casa. É um salmo comprido, mas é um salmo que ensina muito, irmãos. Eu tenho certeza que pelo menos ali um versículo vai te ensinar muito, amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, Pai, nessa noite. Abençoa, Senhor, a minha vida, a minha casa. Abençoa a vida de todos aqueles que estão passando lutas e tribulações, meu Deus. Sabemos, meu Deus, que tudo isso é momentâneo e que vai passar, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu creio, meu Deus, que pode todos nos abandonar, Senhor, na hora das lutas e das tribulações, mas eu sei que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está conosco, Pai. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço pela tua bondade e fidelidade. E eu lhe peço, Senhor, abençoa, Deus, a cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Continue na presença de Deus. Vai adorando a Ele, Pai. Obrigado, Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torna-me independente e deixo simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Peça a Ele, igreja. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Peça a Ele. Com seus braços de amor,
Peça a Ele, igreja. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor. Abraça-me, eu preciso tanto de ti. Abraça-me, com seus braços de amor. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado? 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança.